Fala galera, como de costume, estou postando aí a live que a gente fez com o Ricardo Luiz Mariano e eu resolvi dividir em duas partes para o vídeo não ficar muito extenso e você ir direto ao ponto que você deseja. Então este primeiro vídeo, vai contar aí com a parte de bate-papo que eu fiz aí com o Ricardo Luiz Mariano, onde ele conta toda a trajetória dele, fala um pouco sobre os trabalhos dele, fala um pouco sobre o que ele usa, o que ele pensa em relação a modelagem até para impressão 3D, quais são as dificuldades que ele tem no dia a dia. Então foi bem interessante. E no próximo vídeo que eu vou postar, eu vou colocar lá só a parte de review das imagens que a gente sorteou durante a live. Então beleza, espero que vocês gostem. Por favor, dê o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Ok, gente, então eu vou chamar o Ricardo aqui. Eu espero que vocês recebam ele aí muito bem. Vou começar aqui o nosso bate-papo com o Ricardo. Vou adicionar, beleza. E aí, Felipe, beleza, mano? E aí, Ricardo? Ricardo, tranquilo? Beleza. Tranquilo. Você já está online, a galera já está conseguindo aí te ver, te ouvir. Atrasei um pouco, mas o trânsito tava fogo, cara. Nossa. Não, tá tranquilo. Chegou na hora. Você pode chegar a hora que você quiser. Obrigado aí pelo convite, cara. Na hora. Tô acompanhando valeu. Há um bom tempo. Bem massa isso aí que você está fazendo com a galera. Muito obrigado. Eu que agradeço, na verdade, aí você ter aceitado aí participar. A gente todo mundo aqui já segue seu trabalho há muito tempo, né? E você é um artista maravilhoso, aí, referência. E para mim é um grande prazer mesmo, uma honra muito grande você estar aqui com a gente. Não, obrigado pelo convite mais uma vez. A honra é minha também, totalmente. É muito bom estar perto de artistas talentosos e boas pessoas. Eu acho que isso é essencial. Eu tenho passado isso para meus colegas de trabalho, para os meus alunos, onde que esse mercado é um ovo e é bom estar perto de boas pessoas. Cara. Isso é legal. Exatamente, né? É engraçado porque, assim, já cresceu muito, né, esse mercado, mas ainda assim, todo mundo ainda praticamente se conhece, né? É um ovo, né? O negócio é, tipo... cara, engraçado. Engraçado que, tipo assim, eu tava aqui, pra você ver, quando que eu fui pro Summit, do Summit, lá em Los Angeles, eu encontrei um cara que comprou um curso meu e, eu encontrei lá, cara. Eu nunca tinha falado com ele na vida. Tipo, é uma bola, cara. Se você... É impressionante mesmo. É impressionante. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Vamos falar um pouquinho sobre você primeiro, né? Que acredito que tem muita gente que tenha curiosidade de saber como é que você começou até chegar nesse nível espetacular aí que você chegou. E até mesmo para a galera aí que está começando também, né, que de repente está começando a ouvir aí os nomes mais recorrentes, né, na indústria. Sim. Caramba. Tá tocando. Tem um celular aqui me tocando, me chamando. Pronto. E muita gente aí, tem essa curiosidade de saber como é que você iniciou, se você já desenhava, se você de repente já começou assim, tendo uma visão muito apurada já, né, até da questão anatômica, né, de percepção, de observação, né, no geral. Mas vamos começar pelo início, né? Bom, no caso aí, quando é que você começou a pensar, né, a imaginar de repente que você curtia esse lance de 3D, né? Como é que você começou a direcionar, de repente, aí o seu estudo, a sua carreira, né? Aspirando aí, de repente, trabalhar com isso? Eu comecei bem antes, cara, mas eu não prolonguei tanto meus estudos. Eu comecei desde o começo lá, né? Eu jogava muito videogame na casa dos meus amiguinhos, na época que a gente trocava fita, tipo, tinha locadoras, dessas paradas. E antes disso eu já desenhava, desde muito pequenininho, cara. Eu lembro que no prezinho eu já fazia uns desenhos, minha mãe guardou alguns desenhos, e a professora comentava, nossa, Ricardo desenha tudo. E daí, isso foi fomentando, né, desde o colégio. E daí, quando que eu cheguei na quinta série, na quinta série tive uma professora, a Margarete,
Cara, ela me estimulou muito, tipo, a desenhar, e ela jogava uns Van Gogh, uns Picasso, Sim. tudo era eu, o Ricardo faz, o Ricardo faz. E eu era muito ruim em todas as áreas, e, nossa, tirava bem em português, matemática, era muito ruim, muito, muito, muito ruim. E daí eu peguei só que eu passava de ano por causa de artística, sempre segurava a onda. Então eu sempre desenhei desde pequena, a minha família inteira desenha. Minha mãe, Sim. minhas tias, meus primos, minha irmã, meus sobrinhos, todo mundo tem. Você diria que de repente você tinha esse incentivo já desde pequeno? Você tinha esse estímulo por parte da família? Tipo, não era um estímulo nem um incentivo, mas a família inteira fazia desenho Sim. ou arte no geral, tipo Sim. quadro, pintura, pano de prato, escultura, essas coisas. Só que não, na época não era uma profissão, não tinha nem visibilidade para isso. Tipo, Sim. era artista plástico que falava mais, tipo, a palavra mais. Isso aí você, assim, você está falando mais ou menos de que época, mais ou menos? Década de 90? Nossa, é pra aí, por aí. Entendi. Tipo, faz Desculpa perguntar, você está com quantos anos? 33. É, Tô velho. Eu tô mais velho, cara. Eu tô mais velho. Eu tô perdendo os cabelos. Já tá com o trabalho nas costas, já tá embaçado. Não sai, não bebo, mas foi muito antes. E daí a minha família em si toda, assim, ela falava, nossa, cara, legal o desenho e tudo. Mas nunca falaram para eu seguir uma profissão. Tipo, sim, a ideia é engenheiro, médico, advogado. Eu acho que é o prático de todo mundo. Acho que muito comum, é. É muito comum. Tem uma história, assim, a grande maioria, né? Tem uma história parecida no início. Né? É bem similar, todas as histórias dos brasileiros, eu acho. Né? Lá em Londrina a gente tava com o Nilo lá e, tipo, é engraçado que tinha um cara que era da Noruega, ele ficou meio assim, porque sim, lá é tudo na mão, o governo paga para você estudar, então ele vê as histórias de todos os brasileiros ser igual, pega e fala, porra, mano, os caras tá fudido, né? Tipo, o país não incentiva, não é difícil. Mas aqui as coisas, né? O cara tem que meio que andar um pouquinho com as próprias pernas, né? Durante o tempo, principalmente no início, é complicado, né? Mas eu acho que é que nem hoje para mim é uma como se fala? Eu tenho orgulho de olhar para trás e ver o tanto que eu batalhei, tá ligado? Para chegar onde que eu cheguei. Isso que eu nem cheguei onde que eu quero chegar. Tipo, eu acho que tem muita coisa para aprender, tanto na arte quanto profissionalmente, quanto acho que eu só tô no primeiro degrau ainda. Tem muita coisa para aprender, mas é um orgulho você olhar para trás e falar, nossa, eu consegui. Mas então, daí eu estudava muito na parte de educação artística, essa minha professora Margarete, voltando, né, do começo. Isso, mais arte tradicional mesmo. Mais arte tradicional. Eu nem, tipo, o que eu via era Cavaleiros dos Zodíacos, e outros desenhos, mas eu não era muito fanático em game naquela hora. Eu gostava muito, mas eu não tinha condições de ter um videogame. Eu ficava na casa dos coleguinhas, mas a primeira vez que eu tive um impacto mesmo assim foi quando eu joguei com meu colega Resident Evil 1. Daí eu peguei, daí minha cabeça explodiu. Eu falei, cara, parece um filme. E hoje eu jogo ainda Resident Evil 1 do Play 1. E é muito quadrado. E tipo, a noção de. Mas aquilo me cativa até hoje. Tipo, eu olho, eu lembro da minha. De como eu comecei. Eu falei, eu quero fazer isso, eu quero. Sim. Eu quero. Vem muito da paixão pelo game, né? Pelas animações. Sim, sim. Diria que a sua aspiração, né, e o seu desejo começou a ficar mais forte mediante a isso aí. Né? Não exatamente isso vinculado à arte, mas isso é vinculado a 3D. Porque eu já, na escola, na hora do intervalo, eu ganhava dinheiro com Cavaleiros dos Zodíacos, pra você ter ideia. Você desenhava Cavaleiro pra galera? Cara, na hora do intervalo, eu fazia Cavaleiros dos Zodíacos, ficava uma fila no refeitório, e eu ficava fazendo... Não sei se você lembra, mas o Cavaleiros dos Zodíacos, antes dos bonequinhos, tinha uma caixa sou fã, assisto tudo. E a galera rica, tipo, que na escola tinha, a galera rica e pobre. Daí, tipo, eles compravam as caixas, mas eles queriam o desenho. E daí eu catava a caixa do lado e fazia o desenho. E ganhava, acho que na época, o real valia muito, cara.
Ó, maravilha. Nossa, valia muito, dá pra você comprar, acho que a tubaína era 50 centavos, alguma coisa assim. Mas, hoje a tubaína, daí eu, na hora do intervalo, acho que eu fazia uns 5 desenhos, cara, eu fazia muito rápido, e Sim. ganhava meu dinheiro do lanche. Então, o ano inteiro eu não me preocupava com isso. Então, uma história interessante. Eu já era muito, mas eu só copiava, eu não criava. Sim. Então, a parte da arte estava bem vinculada a isso, ao começo dos Cavaleiros do Zodíaco, quando que eu desenhava muito na escola. A minha professora que me incentivou muito a parte arte clássica, Van Gogh, essas coisas. E quando que eu vi o Resident Evil a primeira vez, impactou, e eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Eu quero saber como que faz, não pode ser que eu mexo o controle e... Eu já sabia que de videogame, mas eu nunca teve um impacto. Eu olhei aquilo e falei, nossa, é isso. Então, o Resident foi em 97, né? 96, 97. 97, 97. O primeiro eu acho que foi 96 ou 97. Por aí. Por aí. Coincide, inclusive, com o jogo da minha vida, Final Fantasy VII. Cara, eu ia falar, eu tô vendo aqui esses bichinhos aí. Eu acho que foi o jogo que eu mais gastei o tempo na minha vida. Assim, é maravilhoso, é maravilhoso. Bom, eu aprendi, o Resident Evil e o Final Fantasy VII me estimularam muito a aprender inglês. Que o Final Fantasy, eu zerei ele em japonês. Essa é a história. Só que o Final Fantasy eu zerei ele em japonês. Sem entender. Nossa, você é guerreiro mesmo. E daí, quando saiu, eu fui na magia lá e eu achei inglês, eu falei, eu vou aprender inglês. E a história é magnífica, nossa, a história daquele jogo é animal. Sim, aí passando aí dessa parte, né, onde você começou a descobrir a paixão mesmo, né, inclusive o interesse pelo 3D, quando é que você começou a realmente, de fato, colocar a mão no software, né, começar a realmente ter acesso a isso? Porque, por exemplo, né, você falou aí mais ou menos da década de 90, né, e o 3D, ele começou mesmo a chegar na casa das pessoas de uma forma mais popular, digamos assim, porque até então você tinha o 3D muito relacionado a estúdios, né, a coisas que a algo que funcionava em cima, né, de Silicon Graphics, né, de máquinas gigantes, né, mas foram construindo softwares, digamos assim, que dependiam de um hardware mais tranquilo, né, mais humilde, e começou a ter mesmo esse lance mais acessível para as pessoas em casa. Né? E quando é que você começou a ter o acesso a esse software? Foi através de curso ou você fez o download? Só vou pedir uma coisinha para você antes de responder essa pergunta. Só de você jogar sua câmera um pouquinho para o lado. Aí, agora. Aí. Beleza. Mas vai lá, manda ver. Então, é até legal que você falou isso daí, porque na época do até dos games, não sei se lembra da revista Gamers, era muito divulgado, jogo. E na época, um pouco antes, eu comecei num estúdio de... Como chamava? Não era... Nossa, eu até esqueci o nome. Não era estúdio de criação, agência, era comunicação visual. Comunicação visual, eu comecei com isso, né? Precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro. Então, tipo, meu primeiro impacto com o computador foi através de computação gráfica, tanto é que você via falar de Studio Max, eu na época nem tinha ouvido, mas você ouvia muito a galera falando, revistas, falando de publicidade, Photoshop. Lembra? Photoshop tinha uma revista com CDzinho. Então, eu olhava e falava, isso é uma profissão, dá para eu ganhar dinheiro com isso. Sim. E de 3D, nunca ouvi nada. Uma que eu não tinha computador, nem videogame minha mãe tinha a condição de pagar para mim. Quanto mais o computador, e em colegas no meu bairro, um ou outro tinha computador que você não podia nem entrar na casa dele para mexer, porque a internet era totalmente escassa. Então, não é que nem hoje que a gente reclama de uma internet de 50 megas. Cara, quem ouviu o barulhinho do modem sabe qual que é. Não, e é interessante até você falar isso, porque, assim, impressionantemente, até a galera que, de repente, tinha PC e tinha acesso à internet, ainda assim, nessa época, a coisa era um tanto quanto ainda rudimentar. E quando a gente entra no aspecto mesmo de 3D, né, existia pouquíssimo material na internet ainda.
Né? Era pouca coisa, não galera. Só na internet, até nas bancas não tinha. Era pouco, e assim, e o que tinha normalmente era inglês. Né? Aí do nada apareceu o Messias no Santo, que era o Cris Costa, né? Que começou né, a movimentar fórum e tudo mais, começou a colocar muita coisa em português. Né? E aí, legal até você ter falado esse lance, né, da comunicação social, porque aqui o 3D ele começou muito mesmo baseado, né, em cima da publicidade, né, Sim, e muito também em função da arquitetura digital, né, que foi uma tendência mesmo. Né? E em função até da acessibilidade, né, os softwares, digamos, o software que inclusive dominou na época, né, que tinha uma grande aderência, era justamente o Max, né, que você chegou a citar. Esse foi o primeiro software que você chegou a brincar ou não? Foi o primeiro, assim, eu acho que eu não lembro se foi em 2000 ou 99, Sim. Foi alguma coisa assim, mas eu vi, não sei se foi na TV, eu vi em algum lugar a Impacta, e Sim. daí um monte de software, não sei o que, e daí não sei, eu acho que eles jogaram alguma propaganda de personagem para jogo, e daí eu olhei aquilo e falei, nossa, é agora. É agora. E daí eu lembro que eu trabalhava, acho que, ou no Lava Rápido. Não, eu já trabalhava na comunicação visual, mas eu ganhava 240 pontos. Nossa, era ridículo. Caramba. E daí, não dá pra fazer nada. Tipo, comia e acabava. Eu lembro que eu juntei uns 8 meses, grana. Tipo, não tinha conta em banco, né? Que era moleque. Sim. Daí juntei lá R$1 na cama debaixo da gaveta. E juntei meu dinheirinho e fui pagar lá na Impacta lá. Que foi o meu primeiro contato mesmo com então você 3D. fez um curso, digamos aí, básico de 3D. Sim, foi. Pode falar. E aí você começou a realmente estudar isso. Seria mais ou menos isso. Como se fala, não foi o primeiro impacto com personagens, mas eu fiquei muito impressionado que fazer uma bolinha renderizada e falar, caramba, mano, o negócio... Não, mas impressionava mesmo. Era impressionante mesmo, você tem toda a razão de falar isso. É engraçado que, tipo, eu acho que eu fiquei mais ou menos... Que nem quando eu fiz a Impacto, eu não tinha computador, não tinha internet, Sim. Não tinha amigos que tinham computador, e só tinha dinheiro para ir pro curso. Tipo, não tinha condição nenhuma, tipo, de estudar. Então eu fiz o curso que era 4 sábados, e voltava ficava sugando tudo, e tipo, sugando assim, né? Porque meu professor era de arquitetura, que não nada contra a arquitetura. Hoje eu admiro pra caramba, mas eu queria fazer personagens. Você não era sua vibe, né? Não era o que você desejava fazer. Mas foi válido, foi muito válido porque me mostrou o que eu queria fazer, assim, o que eu queria, era aquilo mesmo que eu queria fazer. Mas então, tipo assim, eu saí do curso, foi 1 mês, e daí eu fiquei com uma apostila gigantesca, assim, ó, e eu falei, legal, acabou o curso, não tenho computador, não tenho internet, o que eu vou fazer? Acabou, né? Tipo, daí eu falei, não acabou, cara, eu vou ler esse negócio aqui, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito e eu vou estudar. Eu não sei, coloquei na cabeça que ia dar certo e fiquei estudando aquilo lá, eu acho que mais de 1 ano. E decorei aquela apostila de Max, sem ter computador. Todo dia eu li aquele negócio. E aí, você ficava mais motivado. Aí, assim, como você não tinha PC, né? Quando é que você começou realmente assim, né, porque você tinha que evoluir, né? Então, assim, você começou sei lá, você arrumou um emprego, um estágio, ou foi de repente na faculdade, sei lá, uma escola? Depois, eu fiquei nesse tempo parado, que eu trabalhava nessa comunicação visual, só que lá eu conseguia pesquisar as coisas, tinha internet. O patrão ficava até doido comigo, porque eu fazia o negócio rapidinho e ficava também procurando, caçando. Eu lembro que na época tinha até o site do Final Fantasy Advent Children. Cara, era um site mó bonito da Square Enix, tudo. Eu ficava olhando aquele negócio. Nossa, eu lembro até hoje. E daí, comunicação visual é um passo para uma agência de publicidade. Então, lá eu ganhava uma mixaria, daí eu falei, nossa, E daí eu descobri que tinha direção de arte, assistente de arte, diretor de criação. Descobri que
publicidade nossa, tinha muitas mais coisas além, só que em Suzano, eu sou de Suzano, né? Sim. Em Suzano não tinha nada, era uma agência só e os poucos melhores trabalhavam lá. Então, eu peguei e falei, nossa, eu tenho que ir para a agência. Daí eu saí da comunicação visual, que era pequenininho, que só fazia plotagem, esses negócios, e fui na comunicação visual, na agência. E de lá eu recebi um salário melhor, e consegui comprar um computador, e daí comecei a estudar mais. Estudar mais. Daí, mas rolava alguns jobs também na agência que envolvia 3D, ou 99% não? Rolar nessa primeira agência de Suzano, não, porque eu não sabia fazer nenhuma esfera no Max. Sim. Nossa, eu sabia o básico, tipo, tudo que eu sabia era teoria, não sabia nada de prática, eu não podia instalar lá. Então Sim. Começou a rolar depois na minha última agência, que já foi aqui em São Paulo já. Então foi 2012, 2011, por aí. Onde que rolava os jobs, daí eu pegava e implementava o 3D e meu patrão falava, não precisa, não sei o que. Eu falei, não, vai que vai dar certo, eu vou fazer aqui, você vai gostar. Eu fazia de tudo, só a bolacha eu fazia no Max lá, e tipo, ali já era Maia já. Mas mas eu tentava ao máximo, falava, eu não consigo, eu perco meu tempo inteiro, porque eu morava em Suzano, e é 3 horas de viagem para ir para voltar. Eu falo, estou gastando meu dia inteiro aqui. Eu vou dar um jeito de colocar esse negócio aqui. E deu certo. Mas eu acho legal. Que foi 2012, por aí. Eu acho assim, é muito importante mesmo. Eu acho que eu sempre gosto de perguntar sobre o início, né? Porque assim, existem pessoas de origens diferentes mesmo, né? E isso até nos artistas que são bem conhecidos, né? A gente vê, né, uma diversidade grande relacionada a isso. E, por exemplo, a sua história mesmo já é muito engrandecedora, justamente porque você foi pelo caminho aí que foi aquele, assim, na porrada mesmo, né? Porque foi pela paixão mesmo, foi pela paixão. Você começou trabalhando, né? Assim, o seu início no 3D foi muito mais trabalhando na prática, né? Estudando na prática, né? No seu dia a dia, do que, né, a galera que de repente primeiro faz um curso, né, tem um tempo aí para absorver isso, né, treinar mais, né, para depois realmente buscar, né, um emprego ou algo assim. Uma coisa que eu vejo que é tipo, não estou comparando nem julgando, Sim. Mas o nosso tempo foi mais difícil a comunicação, o acesso à aprendizagem. Então era meio que, como se fala, não que a galera hoje não tenha sonhos e não coloca isso na cabeça, totalmente ao contrário, Sim. Todo mundo tem o mesmo sonho. O mundo mudou também, a comunicação mudou, mas era persistência mesmo, ou você queria na marra e eu vou, hoje você tem chance de errar. Na minha época, na nossa época, né, da galera que é mais as antigas, era difícil você arriscar para errar, você sem saber se vai dar certo. Não tinha comunicação, sua mãe não sabia se ia dar certo, não sabia se você tá com um sonho maluco na cabeça. Então, hoje você, pô, pai, eu quero fazer isso aqui, ô mãe, eu quero fazer isso aqui. Ah, mas como é que é? Você abre o Google, faz e falar isso, ó, que o making, ó, tal quanto que ganha. Então, seu pai vai comparar, sua mãe vai comparar e falar, pô, é sério. Mas naquela época, sem internet, sem revista, sem comunicação, ninguém com uma cabeça, tipo, que trabalhar... Hoje, tipo assim, se eu conheço alguém de Suzano, são os 3 que trabalham com modelagem. Então, isso com internet e tudo. Então, imagina antes, quando você não tem, para você pegar e falar, não, é isso e pronto que eu vou fazer. Era difícil, era muito difícil. Hoje é mais fácil da gente, como se fala... hoje, assim, é mais acessível. Né? A gente identifica que, assim, é mais acessível, não necessariamente mais fácil. Sim, né? Né? Até porque, assim, tem aquela galera que tem muito medo da concorrência, né? Eu já não acredito nisso. Eu prefiro... Eu gosto da concorrência. Trabalho. Eu acho que quanto mais gente, melhor, porque o conhecimento ele vai fluindo, né? Ele se prolifera muito mais rápido.
E a própria experiência mesmo, né, de cada artista é muito importante e que ajuda muitos outros a solucionar questões do dia a dia, né? Essa troca, ela é extremamente importante. E assim, hoje ainda bem, né, a gente conseguiu crescer, né, em termos aí de quantidade de pessoas que trabalham com isso, que vivenciam isso. Né? Hoje você consegue, de fato, né, fazer uma pergunta no Facebook, ou de repente fazer um comentário na imagem do cara, e o cara vai lá e responde, te dá uma dica. Sim, né? Isso eu acho muito legal. Eu estava até falando com meus alunos, né, do Shop Today, que o que é engraçado, isso foi um dos motivos que eu saí da publicidade. É óbvio que tem exceções, mas quando eu trabalhava na publicidade, eu não conversava com os outros designers. Quando que eu mostrava um trabalho dentro do estúdio, era meio que, legal, tipo, cara, tinha muito aquela rixa de tipo assim, porra, eu quero chamar a atenção do diretor de criação porque eu vou me destacar, era muito uma concorrência desleal. Eu não sei se hoje é assim, mas na minha época foi. Assim, de alguma forma, eu acredito que isso aconteça ainda, né? Dependendo da situação, isso acontece. Mas no 3D, quando que eu entrei, eu vi que era totalmente diferente. Tem, sim, a concorrência, mas eu conheço vários artistas onde que todos, a grande maioria, não quis me derrubar, ao contrário, quis me incentivar e falar, não, Ricardo, legal, é isso, e é meu concorrente de trabalho, pô, se tiver uma vaga, ele vai concorrer comigo. Só que nunca teve essa parada de um derrubar o outro, ao contrário, sempre, por isso que eu acho que cresceu tanto, porque é muito mais cativante, cara, você não cria inimigos, só se você procurar mesmo. É legal, muito legal você ter falado isso, porque, de fato, assim, eu vejo mesmo, né, que a comunidade de 3D, ela é realmente muito unida, assim, né, ela já nasceu muito unida, assim, porque como as pessoas tinham que, assim, porque, querendo ou não, os softwares eram gigantescos, né, são muitas funções, né, eu não estou falando nem de ZBrush, eu estou falando mais dos softwares de base mesmo, como o Max, o Maya, né, tem muita coisa, e o brasileiro, né, aquele lance que eu conversei até com o Grassetti, né, que todo mundo inicia com um perfil generalista, de ter que resolver praticamente toda a pipeline, e por conta disso a galera tinha muita dúvida, tinha muito questionamento. Caramba, galera, eu tô com uma situação aqui, assim, eu não sei como resolver, alguém já fez uma parada parecida. Né? Então, essa troca, você vê que cada um dependia muito um do outro mesmo, para aprender e aprimorar. Né? E é legal que isso foi sendo construído dessa forma, e isso continua. Né? Isso se perdura, a gente consegue sentir isso realmente, né? Sim, mas assim, entrando aí mais até, né, quando você começou já a trabalhar com isso, né, agora vamos entrar mais aí no aspecto de personagens, né, e criaturas, né? Bom, você tem uma qualidade do seu trabalho excepcional, sensacional, né? Sou um grande fã, né? Olha aqui, caramba, como é que o Ricardo fez essa parada aqui, meu irmão? Pô, como é que será que ele solucionou isso, né? Ou aquilo, né? Isso é muito legal. Eu gosto muito, inclusive, de olhar imagens e ficar investigando como é que o cara, de repente, solucionou aquilo, né? Mas a gente vê, inclusive, muita qualidade, não só, né, em todos os assets, mas até na questão anatômica mesmo. Porque, assim, eu tive a sorte imensa, né, de, no início, né, ter conhecido, né, isso lá em 2004, né? Eu trabalhava com o Rafa Souza, né? Eu tive aula, inclusive, com o Carlos Alberto Evaristo, que é um artista 2D mesmo, né? Que é sensacional, que, inclusive, focava muito na questão anatômica, né? Mas outras pessoas eu percebia, né, que tinha muito esse lance da observação, que, querendo ou não, né, você contando essa história aí, eu já identifiquei, olha lá, ele já estava treinando e nem sabia. Né, você desenhando lá, copiando, né, Cavaleiros do Zodíaco, óbvio, você estava treinando ali a sua observação. Sim. Né? Então, assim, mas na questão anatômica mesmo, quando se trata de personagem, né, a forma, o próprio design, quando é que você começou a ficar consciente dos recursos que você precisava? Por exemplo, a própria anatomia mesmo, né, estudando isso mais tecnicamente, o próprio design, né, frequência, silhueta, proporção, né, quando é que você começou a ficar consciente para que
o seu trabalho chegasse no nível que você tem hoje, né? Não, legal. Bom, que nem eu falei, eu comecei com publicidade, né, propaganda, então eu fui de assistente de arte e diretor de criação. E quando você está fazendo a direção de criação, você tem que ter um olhar crítico muito, muito apurado, ainda mais quando eu trabalhava aqui com algumas agências grandes, aqui em São Paulo, então a cobrança é muito maior. Independente se é personagem, se é um asset, se é um prop, se é um banner, você tem que ser, se você está lá nesse cargo, você tem que estar além dos outros, você tem mais experiência. E desde a quinta série lá, minha professora sempre falava, Ricardo, olha esse quadro aqui do Van Gogh. Eu lembro que tinha um quadro que era um vaso de flor, não sei se você lembra esse quadro do Van Gogh. Então ela falava, faz igual, né? Aquele do grito eu fiz vários, da ponte. E ela fazia eu fazer com óleo e com guache. Caramba, que legal. Eram likes, né? Tipo, tinha que fazer igual. Ela ficava assim, engraçado que eu até hoje os quadros, da quinta série. E daí eu fui treinando isso daí muito desde antes. Mas agora, voltando para personagens. Eu comecei em 2014, antes de começar com personagens, eu já tinha feito aquele, qual foi? Deixa eu ver. Eu tinha feito um trabalho, mas não estava tão bom. Foi um trabalho aleatório. Mas aí eu fiz um curso com o Grassetti. Olha, que legal. Fiz um Grassetti lá pela Méliès. Não presencial, eu estava na BioWare já. Sim. E daí, explodiu minha cabeça, assim, de olhar... Você fez aquele Gumroad dele, né? Hã? Aquele Gumroad dele? Não, foi bem antes. Foi o... Transpose. Tá, sim. Você falou que era da Meli. Da Meli, era online. Mas aí, tipo Sim. assim, ele foi... o que eu gostei é que ele foi muito crítico e não ficou lisando, sabe? Sim. E falava, tá ruim isso daqui. E eu pensava antes de fazer o curso que eu tava abalando. E não tava abalando nada. Sim. E daí ele foi bem no ponto mesmo, que eu precisava de um banho de água fria. E daí eu abri o olho. Daí eu entrei na Iron, né? O Gerson me indicou lá, o Gerson Roder me indicou. Faz tempo que eu não vejo ele até. Um abraço pra ele. Ele me indicou, eu entrei na Iron. Só que a minha parte anatômica era muito ruim. Eu não tinha base. Eu fazia muitas coisas aleatórias de observação, mas eu não sabia o que era anatomia. Tipo, eu sabia, mas eu não sabia que tinha que associar uma coisa a outra. Eu sei desenhar, eu sei modelar, não tinha entrado na minha cabeça. Até então, a sua questão era puramente observação e percepção mesmo. Só observação. Só que daí, quando eu entrei na Iron, só tava eu, o Gerson e mais um rapaz. Daí eu dei muita, como você deu sorte de trampar com o Rafa, com o Evaristo. Eu dei a sorte, eu fui muito sortudo, cara. Entrou o Igor, né? O Igor Fantini. O Igor Cato. Entrou o Caio Fantini, o Igor Cato e o Vitor Hugo Souza. Sim. Olha que legal. Então, cara, os três, tipo assim, tipo, era a minha referência. O Caio tinha acabado de ser top roll, o Igor era supervisor da Zombie. E daí, tipo, eu fazia muitas coisas erradas. No começo eu errei muito, tipo, tanto é que o primeiro foi o Wolverine que eu fiz, não sei se você já viu já. Que é esse aqui, né? Eu vou compartilhar pra galera ver aqui. É esse aqui, ó. Olha ele impresso aí, que legal! Eu tenho um monte aqui. Caramba, que legal! Foi esse aqui, ó. Daí, essa daqui foi a minha primeira peça lá na área. É esse aqui que eu tô mostrando na tela? Dá uma olhada aí. Esse aí. Esse aqui. Beleza. Continua aí, que eu tô mostrando aqui pra galera. Foi a primeira peça que eu fiz. E daí Nossa, tipo assim, eu tinha certeza absoluta que eu iria fazer. Tipo, Sim. Eu queria conseguir fazer. Mas eu errei muito na anatomia. E o Vitor Hugo Souza, o Caio e o Igor foram cruciais nesse meu crescimento. Eu fiquei lá 2 anos, 1 ano com os 3 juntos, né? Com o Igor, né? O Igor saiu antes, foi para Santa Mônica. Mas eu fiquei 2 anos com a galera e eu cresci. Nossa, eu fazia os modelos e falava, Ricardo, o que é legal era assim, era aquela concorrência legal. Tipo, leal, né? Leal. Sim. Ninguém ali tava querendo derrubar. Que é saudável, né? Eu entrei como júnior, saí como sênior em 2 anos. Tipo,
o Igor era um monstro, já o Vitor também, o Caio, eles já tinham trabalhado em produtoras, e eu era ali um menino no meio dos mestres ali, sabe? Tipo, cara, o meu conhecimento comparado ao deles era isso aqui, tipo, era ridículo. Então, eu aproveitei. Então, o que era legal é que eu começava a blocar uma peça, eu falava, ô, galera, chega, ou senão eles mesmos levantavam, aí, Ricardo, tá conseguindo? Daí, não tinha... Eu tinha apego às minhas coisas. Todos os artistas no começo, acho que tem apego. Nossa, eu sei o que fiz. Você dá uma crítica, fala, não, mas não é assim. E lá eu desapeguei totalmente a isso. Quando eu errava, eles iam lá, arrumavam e deletavam o arquivo e falavam, faz de novo. Ia lá, errava, faz de novo. Apagava, faz de novo. Faz de novo. E daí eu fui indo. Por isso que às vezes vocês veem que como se fala, meus modelos têm bastante pose, bastante movimento. Sim. Eu devo tudo a esses 2 anos que eu fiquei lá, porque o que eu vejo é que a galera tem muita dificuldade de posar os arquivos. E para mim é uma coisa muito fácil, assim, de achar a postura, a musculatura, o movimento, silhueta, vendo 360 se tá legal. Por causa disso, errava e eu desapeguei. Falar, esse modelo não é meu, vai ficar melhor. Se eles estão falando, vai ficar melhor. Sim. E daí foi, tipo, em 2 anos eu cresci muito nessa parte. E daí, quando que chegou no meio lá nesses 2 anos, quando passou 1 ano, eu falei, eu tenho que estudar anatomia. Daí eu comecei a não estudar no ZBrush. O que eu fazia? Peguei um caderno e falei, eu vou estudar braço essa semana. Fazia braço no 2D rápido, sem ficar. Eu preciso decorar os músculos, de frente, de lado, torcido. E fazia. E daí, quando eu estudava no 2D, eu fazia uma semana no 3D. Estudava. Daí eu falava, vou fazer o busto com o braço. Fazia o busto de tudo que é jeito, juntava com o braço. Vou fazer com a perna. Busto, braço, perna. Fazia no 2D, fazia no 3D. E isso daí, tipo, melhorou muito. Às vezes eu vejo muito a galera querendo estudar anatomia mais direto nos 3D. Não que seja errado, mas essa parte de eu treinar no 2D, quando você... Minha mãe sempre falava assim, Ricardo, quando você escreve, você memoriza. E eu sempre coloquei isso na cabeça. Quando eu escrevo, eu memorizo. E daí eu falava, não, eu vou fazer aqui o desenho aqui em 5 minutos eu faço. No 3D eu vou ficar travado. Então eu vou estudar, e foi muito bom, assim, para mim. Eu estudei muito nessa parte de eu tentar resolver as coisas antes de fazer, assim, fechar o olho e visualizar já, assim, sabe? Então, eu acho sensacional você falar isso, que inclusive se a galera estiver esperta aí, já tem que encarar isso aí como uma grande dica mesmo, né? Porque muitas vezes a galera ou superestima demais a anatomia ou subestima demais, né? Simplifica demais. Não, isso aí eu olho aí e faço aí. Eu subestimei. Né? Exatamente, porque a galera começa a confiar muito só na observação, né? Mas chega num ponto que você percebe mesmo que você precisa, né, dar uma atenção, e aí é que você se depara, né, com a complexidade mesmo da questão, porque cada porção dessa que você falou, né, e aí sensacional você ter falado isso, porque, né, como você falou, né, eu comecei a estudar braço, mão, perna. Eu acho isso maravilhoso, né? Essa é uma questão que também eu fiz muito na minha vida, tá? E eu concordo contigo, né, a questão do 2D, porque o 2D ele é prático, né? É rápido, né? Você faz um rabisquinho, pá, né? Você já quando você começa a entender, né, cada musculatura daquela, né, cada porção daquela de forma separada, né, você tentando entender, inclusive, a função daquilo, né, você começa a compreender e justamente a fixar cada porção dessa, né? Você começa a ver que tem um contexto e que tudo se conversa. O engraçado é que, às vezes, a gente pega e fala, nossa, mas é chato. Nossa, ficar vendo crochê, estudar separado. Mas quando que você tá modelando um braço, sei lá, e daí você não sabe o que você tá fazendo, vira uma maçaroca, vira um cotovelo que não junta. Exatamente. E daí fica se perguntando, nossa, mas o que tá errado? O que tá errado? É técnica. Tipo,
tipo, o que eu venho percebendo nas muitas descrições de emprego, no ArtStation, noção básica de arte tradicional. Não é à toa que tá ali, não é à toa. Sim. Tipo, daí quando que eu entrei na área, que eu abri uma Eu mente, concordo assim, contigo que, assim, né, eu acho que não é uma coisa que tem que ser menosprezada e ignorada. Eu acho que, assim, é possível você começar diretamente no 3D, inclusive fazer estudos anatômicos diretamente no 3D, e nada impede que você também faça braço, né? Faz braço de várias proporções, vários tamanhos, né? Alguns mais ricos em gordura, outros mais ricos em massa muscular, outro de repente envelhecido, né? Mão, faz mão em várias poses, né? Cabeça de mulher, cabeça de homem, cabeça de velho, né? Então, tudo isso vai, querendo ou não, ajudando, né? Aquele lance, né, que para muita gente mesmo, né, que não só alunos, né, mas pessoas mesmo que às vezes a gente trocava ideia, né, outros artistas, é muito comum, né, você ver que é importante ter essa experiência com outros tipos de arte, né, enriquece muito. Né? Não que você vá fazer, eu comecei a desenhar, não é que você vai trabalhar com 2D, mas caramba, é uma experiência a mais que você está tendo, você está somando algo nos seus estudos, você está somando algo na sua observação. Né? Então, é maravilhoso mesmo você ter falado isso. Até mesmo, quando a gente fala de arte, hoje é uma porrada de informação de, trabalho com game, trabalho com estúdio, não sei o quê, e você vai esquecendo a arte. Cara, lá no estúdio a gente fez uns trabalhos recentes de estátuas de estilo Roma, essas paradas. E, nossa, foi surreal. Foi uma semana muito legal, porque, tipo, até na parte da novela que a gente fez a fonte de Trevi. Meu, foi a equipe inteira de modelagem imersa com as estátuas lá da Itália e, tipo... E todo mundo pesquisando. Então, é um tipo de arte onde que, às vezes, não vou falar que passa batido, mas é a nossa base, cara. Os caras são incríveis, começaram lá. Então, o Rafa bate muito nessa tecla. Então, é tipo de analisar a arte mesmo. Não tô falando só de Michelangelo, da Picasso, da Pinti, mas procurar outros tipos de arte. Não só... ficar estagnado naquilo, porque esse tipo de arte vai te... até mesmo, pô, Ricardo, seus modelos da Iron são legais, não sei o quê. Cara, vê o modelo do Da Vinci, vê o modelo do Michelangelo. Cara, Bernini, é umas coisas bizarras. Nossa, é maravilhoso. Que você vê pose, sentimento daquilo, então é uma coisa que te inspira, assim. Então, eu, particularmente, procuro sempre ver estátuas desse jeito. Então, meio que uma válvula de escape para eu me reciclar, assim, sabe? Tipo, me reciclar procurando no antigo. Então, é muito importante isso que você está falando, porque, assim, tem muita gente que cai na cilada, né? Às vezes o cara está disposto a estudar, o cara está disposto a mergulhar mesmo na parada, né? Só que aquele lance que você estava falando agora, que é a questão de repente, você começar a esquecer da arte. Né? Então, por exemplo, muita gente mesmo começa a estudar, por exemplo, anatomia. Né? O cara começa a ficar tão focado só na anatomia que ele começa a fazer um monte de modelo, desenho, onde você vê, né, que tem questões anatômicas ali, tem estudo em cima, tem seu valor, né, mas é uma peça que muitas vezes não é interessante, né, ou tá com um gesturing que, né, não apela, não diz nada, né, a própria expressão, né, muitas vezes o cara também não precisa estar fazendo nenhum gesturing, né, mas só o olhar ou só o aspecto anatômico pensando em uma mensagem por trás, né, faz muita diferença. Muita diferença. E você falou um negócio que é até legal. Às vezes a gente começa assim, eu vou falar a galera, né? Começa a modelar e fala, nossa, eu estou estudando todo dia, não sei o quê, e não consigo evoluir. Você não está estudando, você está desenhando, você está
Tipo, muitas vezes você está na sua zona de conforto, né? Porque você faz a mesma coisa toda hora. Um estudo, às vezes, é 5 minutos. 5 minutos você fez lá um negócio com calma e falou, nossa, eu errei aqui, aqui e aqui. Amanhã você vai, faz a mesma coisa e fala, nossa, eu melhorei. Você está estudando 5 minutos. Sim. Às vezes você ficar 16 horas ou não tá trabalhando e fala, nossa, eu vou focar em 3D e ficar 16 horas lá e tentando. Não que seja ruim, é bom, mas a diferença entre estudar e você assimilar, absorver aquilo, e às vezes você ficar 16 horas lá modelando, girando, sim, e não tá absorvendo. Então, o lance é a qualidade do estudo, né? A qualidade do estudo, exato. Porque muitas vezes você está lá um tempão, você está na sua zona de conforto, cometendo os mesmos erros e achando que está bom. Então, assim, fazer muitas vezes o que você é ruim é que é o grande lance. Sim, né? Você olhar e se incomodar com aquilo, caramba, de repente pode causar algum tipo de frustração? Acontece, inclusive depende muito da pessoa também. Né? Mas você tem que saber lidar com aquilo, saber que você está num processo realmente evolutivo. Né? Porque às vezes a galera faz um rosto e posta, e tipo assim, eu não sei, mas é o que parece. Posta um hoje, daí amanhã já faz outro, amanhã faz outro. Se você for ver em 6 meses, tá a mesma coisa. Mas a pergunta que fica, você se perguntou o que ficou ruim ali? Exatamente. Tipo, às vezes a galera fala, nossa, ficou legal, dá um like, putz, melhor aqui. Mas e você? Você olhou o seu desenho ontem, olhou hoje? Às vezes o nariz, fiz o nariz ontem, fiz hoje. Putz, a ponta do nariz tá errado, a fossa nasal tá errado, a proporção aqui tá errado. Se você não se perguntar, você não vai ter uma autocrítica. E se você não tiver autocrítica, você não evolui. Você vai ser sempre, como que se fala? Você sempre vai fazer, vai apertar botão. Tipo, vai... Exatamente. Vai ser mais um, entendeu? Você tem que, tipo, saber o tempo que você gasta. Você tem que saber se tá valendo a pena. Ainda mais se você estiver pagando um curso, alguma coisa. E outro, o tempo não volta. O tempo não tem como, velho. O dinheiro... putz, eu fiz um curso, não deu certo, vamos fazer outro. Você vai conseguir o dinheiro e vai pagar. Mas ontem já foi, não tem como voltar atrás. Às vezes 16 horas por dia, você fala, é muito. Tipo, se eu tivesse essa visão que eu tenho hoje, quando eu comecei a estudar 3D, eu ia ficar ninja. Porque hoje eu olho as coisas minhas, eu falo, como que eu fiz isso? Eu sei que a experiência é o tempo, mas eu tento passar isso para todo mundo que me pergunta, para quem me pergunta, meus colegas de trabalho, meus alunos, quem está perto de mim, eu tento passar isso, sempre analisa o seu trabalho, sempre olha o que você fez ontem, olha o que fez hoje e vê o que dá para melhorar. Só desse jeito que você não fica estagnado. Assim, entrando até já nesse assunto de crítica mesmo, né, que você já falou em muita coisa, né? Porque, assim, realmente, né, muitas vezes a pessoa até pede crítica para os outros, né? Pede opinião, né, de outras pessoas, até do professor, né? Ou posta na internet, quer ver a galera comentar, dando alguma dica, alguma coisa. E muitas vezes alguém aponta algo assertivo, né? E o cara fala que vai melhorar, fala que vai, né? Eu vou ver isso e tal, só que lá no fundo ele não quis. Né? Eu era assim. Assim, tem crítica, tem opinião que é errada? Tem, entendeu? Tem. É por isso que é muito importante você ter várias opiniões. Né? De repente alguém apontou alguma coisa que você está discordando, mas por mais que você esteja discordando, é bom de repente você chegar para alguém que você confia, né, e falar assim, aí, você acha que esse modelo tá com esse problema aqui? E aí o cara vai dizer, eu acho que tá assim. E aí você começar a aceitar isso, né? Você também... A minha evolução foi a partir do momento quando que eu escutei a crítica. Tipo assim, parei para escutar mesmo. Antes eu brigava, eu batia mesmo, igual você falou. Eu comentava e postava e só queria like, só queria agrado. E eu era tosco, mano.
tosco mesmo. E daí comecei a escutar a crítica, é óbvio que vem umas que não tem fundamento, mas a maioria que você não gosta, às vezes são as melhores. Às vezes são as melhores. Então você fica bravo, ou às vezes você pega e não gosta, mas daí você, no outro dia, com a cabeça fria, você lê de novo o que o cara falou, e você fala, pô, e se não for bom, você, beleza, não fica bravo, não aplica. Mas a maioria, elogio não faz você crescer, crítica faz. Elogio dá um gás para você continuar. Mas uma crítica construtiva é que faz você evoluir, assim, sabe? Que você... Sensacional. Porque sempre você vai ter alguém que é um nível a mais você. Um chefe, um lead, um diretor de arte, um diretor geral. Alguém vai estar com uma visão mais apurada. Sim. Ou até mesmo alguém que sabe do seu cargo. Até porque, né, isso que você está falando é extremamente correto, porque assim, até porque uma peça, ela possui vários aspectos. Né? Vários aspectos. Dependendo, né, tem algum determinado aspecto que vai ter alguém que é mais apurado do que você naquele aspecto, né? Sim. Vai apontar alguma coisa que você não conseguiu ver, né? Porque é tanta coisa que você tem que se preocupar, né? O próprio, né, tem a anatomia, tem, né, a iluminação, tem o gesturing, né? Tem muitas vezes a questão do detalhamento, né? A própria qualidade geral do modelo, você está preocupado com muita coisa, né? Então, às vezes, o cara ele vai estar observando um aspecto só, né? Ele vai, de repente, separando, analisando devagarinho, quando ele, opa, aqui tem uma parada. Mas o que é legal é que antigamente, hoje já não se ouve muito, mas antigamente tinha muito assim essa expressão, o likeness do monstro que eu inventei. Tipo, olha esse monstro aqui, cara, tá errado aqui, o crânio, tudo. Não, mas ele é desse jeito. Mas a cabeça aqui, não, mas é desse jeito. Você fala, pô, por que você pediu crítica, mano? Não, é o likeness do monstro que eu criei, mano. Tá na minha cabeça aqui, mano. É muito engraçado mesmo. Mas é bacana, cara. Tipo, então, quando eu comecei a escutar e absorver críticas, eu mudei a minha visão. E quando que eu comecei a ter autocrítica, não adianta só ter crítica dos outros, sendo que você mesmo não gosta do seu trabalho. Hoje eu vejo no portfólio, eu vejo muita coisa ali que eu falo, caramba, nossa, eu errei feio ali. Mas eu não tinha experiência para isso. Sim. Não tinha, até o que a galera às vezes começa a modelar e fica, nossa, eu tô desanimado, não sei o quê. Isso daí é a parte do sucesso, porque se você vê todo mundo, cara, Danila Taide, Igor, Rafa Grassetti, Glauco, todos começaram com um modelo simples. Ninguém começou o primeiro modelo top roll. Cara, todos têm uma história similar. E todos, se você for ver, tem aí no mínimo 7 anos de trampo, cara. No mínimo. O lance que a galera também é muito ansiosa, né? É muito ansiosa. A galera que é apressada, não, eu tenho que já tacar modelo aqui. Exato. É igual aquele lance assim, óbvio, o portfólio ele é extremamente importante, né? Ele é a sua cara, digamos assim, como artista, né? Mas às vezes eu vejo a galera um tanto quanto ansiosa mesmo, demais, né? E já sai tacando qualquer coisa para ter quantidade, para ter volume no portfólio, né? Tipo assim, eu sempre falo que tem muitas vagas no mercado. E tem, é fato, tem. Tipo, o ArtStation tá explodindo todo dia. Mas é óbvio que aqueles que são de profissionais, em São Paulo, tem um monte de estúdio que tá querendo contratar. Precisam de profissionais. Às vezes, para um estúdio contratar uma pessoa que não sabe nada, ou sabe, mas não tem uma experiência real, às vezes atrapalha a pipeline. Então, é esse tipo de profissional. Então, você tem que começar a analisar. Pô, eu sei o que eu realmente estou fazendo. O Igor, tipo, lá na área, ele fala, Ricardo, você tem que entender o processo para você fazer. Se você não entende, como você vai criar o seu portfólio? Como você vai dar um prazo? Como você vai dar um deadline? Como você vai se ganhar? Numa entrevista, como você vai falar? Tipo, você tem que conhecer o processo, entendeu? E isso leva tempo. A parte de anatomia, eu acho que é uma parte das mais difíceis que tem. Leva tempo. Não vai ser um ano, 6 meses, assim, que você vai
nossa, tipo... Existe. Pode falar. O Derek tava conversando esses tempos, que a gente tava falando, tipo assim, de um cara que ultimamente fez uma parada onde que tá saindo do fora do normal, assim, cara. São as esculturas do Mariano Steiner. A última que ele fez, cara, o negócio é totalmente artístico, você fala, caralho, tudo foda, tipo... e tá fora tá totalmente, tipo, como você fala, tá indo para um lado diferente de escultura, tá mais artístico, tem mais sentimento na pegada. E o meu colega falou assim, Ricardo, eu vou falar de um cara aqui, não sei o que. Eu falei, mano, eu já até sei quem é. Daí eu falei que era ele, tá ligado? Então, tipo, é legal essa visão. Então, Mas quanto tempo o cara tá também? Assim, existe a questão do amadurecimento, né? Sim. A galera, muita gente já começa, aí tem muita gente mesmo, né, que aprendeu, sei lá, 3, 4, 5 botões, até porque o 3D, né, é uma coisa que, assim, né, as pessoas olham e vislumbram, assim, que é uma tecnologia absurda, né, e tal. Então, o cara, aquele lance que até o pessoal estava falando aqui no comentário, né, o ego é o inimigo, né, então, assim, aí o cara, né, descobriu, sei lá, 5, 10 botões, né, começou a fazer alguma coisa, e já sai tascando aí, né, no portfólio, e acha já que está muito bom. Não que eu eu não sou contra mostrar no portfólio. Também não, tem que colocar. O lance é essa falta de percepção que você está falando, que eu entendi o que você está querendo dizer. Até que o Rafa pegou e falou, teve um vídeo do Rafa que foi foda esse tempo atrás, de frustração, Sim. Você não tá fora do normal, pelo fato de você não acertar fazer as coisas. Isso é totalmente aceitável. Tem gente que tem facilidade, tem gente que não tem. Sim. Mas é fato que você precisa de um tempo para você se conhecer, para você amadurecer artisticamente. Eu vejo minha parte de anatomia, eu travo em muitas coisas. Agora eu penso que eu abro o ZBrush, mano, meia hora tá pronto, não tá, eu erro em algumas coisas. Tá lá tranquilinho fazendo, sem nem se preocupar. Porque é que nem o Zé Remexe, apertou o botão ali e já tá pronto. Não. Eu tenho minhas dificuldades, eu acho que todo profissional tem uma dificuldade em certo ponto, mas isso daí é com o tempo. Tipo, eu tinha muita dificuldade em fazer corpo, assim, e fazer mulher, então, vixe, nossa, tinha muita dificuldade, era sempre aqueles rostos quadradão, e não saía, e eu não ficava bravo. Tipo, eu falei, vou tentar. Daí tentava, fazia outro. Quando eu ia tentar outro, eu comparava, eu errei ali, ó. Já ficava já na minha tela de referência, ó, eu errei ali. Eu colocava no board. Errei ali, vou acertar aqui. Então, o tempo vai passando e a gente vai absorvendo e vai ficando mais experiente. Eu tô olhando aqui seu ArtStation, bisbilhotando. Eu já bisbilhotei várias vezes, eu tô bisbilhotando de novo. Vou até voltar a parada aqui. A galera tem que ver o que eu tô vendo, horas. Beleza. Aí, né, por exemplo, eu percebi aqui que provavelmente são trabalhos que você fez lá na Iron, né? E tem muita questão de modelos feitos aqui para impressão 3D. Sim, né? sim. Bom, o que você poderia dizer, por exemplo, né, relacionado aí às diferenças de pipeline? Existe uma diferença quando você está fazendo um modelo para impressão 3D ou não, né? Porque assim, muita gente já trabalha com isso, mas não tem experiência com impressão, né? Sim. O que você poderia dizer assim, que é o que mais difere, né, em termos de pipeline? Eu acho que a pipeline, o que difere, como que se fala? O ponto-chave é que depende muito. Antes eu pensava, quando eu entrei, é de boa, é só entrar, esculpir e bala. Não, cara, a escala muda totalmente o jeito que você vai esculpir. Se você faz um 10, que é pequenininho, é um jeito de esculpir. Você faz um 4, um 3, um 4, que é mais ou menos assim, ó. É outro esquema de esculpir. Então, isso foi a coisa que mais impactou, assim, na hora que eu fui esculpir, porque a sorte da Iron é que a gente recebia os protótipos, então eu conseguia ver o meu erro.
Sim. Eu catava o arquivo, a gente sempre fez, catava o arquivo, catava a impressão, e falava, nossa, esse negócio aqui eu consigo fazer um pouquinho menor. Daí, um tempo eu fui, quando que eram 10, eu não sei se você percebeu, mas nesse Thor mesmo, tem umas coisas, ele não tem costura, é que não dá pra ver, tá muito pequeno. Mas ele não tem costura, ele não tem marca ele não tem muitos detalhes. As costuras que tem na bota é gigantesca, Então, isso, quando você vê, você fala, nossa, é muito grotesco isso. Não vai dar ruim. Só que você não tá fazendo para jogo nem cinematic. Você não precisa se preocupar. A primeira escultura eu ficava me preocupando com isso. Daí, quando chegou as impressões, eu já abri o olho. Então, essa é a maior diferença, assim. Que se você não tá... se você nunca fez e você tá acostumado a fazer game cinematic, você vai errar. Certeza, você vai errar. Então, essa foi a maior dificuldade. Porque se eu não me engano, né, essas porções que você está falando que são relativamente pequenas, né? Uhum. No caso, para a impressora, não ficaria legal, porque de repente, sei lá, ou quebraria, ou... Não, fica feio. Você vai colocar costura, ao invés de sair a costura, vai borrar, não tem como o cara pintar, porque ele não vai estar vendo, ele vai tentar consertar e vai estragar tudo. Então, isso depende de peça para peça. Quando que é uma peça 1,4, 1,3, que é tipo uns 45 centímetros, daí você pode força bastante, as coisas são forçadas, mas você consegue detalhar mais. Vamos dizer assim, quanto maior a peça, mais detalhes. Quanto menor a peça, mais grotescos são as cavidades e menos detalhe. Você tenta colocar menos detalhe. Porque tem a resolução de impressão, então depende muito. Uhum. Eu tô vendo aqui, por exemplo, esse Thor, eu até fiquei curioso em relação à capa, né? Porque a capa é uma porção relativamente fina. A capa eu só coloquei pro ArtStation, porque não foi... Na impressão não saiu. É que eu não tenho ele, eu queria ter, eu gostei desse Thor pra caramba, mas eu não tenho. A capa dele era de pano mesmo com ferrinho. Sim. Então o cliente conseguia pegar e dobrar, assim, ficou bem legal. Mas se eu colocasse o Thor sem capa aqui, ia ficar feio. Então eu fiz a capa no Marvelous. Não, maravilhoso. Não, a outra coisa que você perguntou também, o que difere, eu fazia pelo menos, isso aí vai de artista para artista, né? Nesse caso aí, eu fiz ele em pose T. Eu fiz ele, deixa eu ver, 1, 2... Eu fiz ele 3 vezes, esse Thor. Uma eu fiz ele em pose T, porque eu sabia que eu ia usar ele para uma peça maior. Se eu fizesse ele já na pose, eu ia ter que fazer do zero o outro. Então eu fiz ele com todas as armaduras certinho, na pose T. Depois eu tive que refazer ele nessa pose, porque a armadura distorceu tudo quando eu coloquei. Daí, que tenso. Esse Thor dá um trampo, cara, fazer. Eu tive que distorcer tudo ele. E os braços, às vezes, distorce tudo. Então, você precisa de algumas coisas. Quando que é uma peça única, geralmente quando que é para commission, eu faço na pose direto. Então, não perco tempo. Que nem a Catwoman eu fiz na pose direto. Então, foi um commission, eu peguei e fiz ela direto. Tem até ela uma qualidade bem maior. Se apertar para abrir, fica bem gigantesco no botãozinho aí, demais. Então ela eu já fiz na pose direto, então foi bem legal, assim, tipo, foi um estudo. Mas isso é o que mais difere. Se você vai fazer na pose direto, você vai ter mais personagens para frente e questão de escala. E daí tem a questão na criação, escultura. Vai quando chegar na hora, tipo, até o high poly é a mesma coisa. Daí que difere os mercados, né? Um para game, para cinema, para game, para estátua. Daí, para game você vai fazer rotopologia, tudo bem que há. E para estátua você vai ter que fazer o Dynamesh, essas coisas, e cortar a peça. Daí, o high poly é o meio da parada, onde que você vai para outros caminhos. No caso, você está falando cortar a peça, tipo... Fazer as junções, tipo, ela nunca impressa. Seccionar mesmo algumas áreas do corpo? Tipo... E aí isso é impresso separadamente e depois eles juntam? Separadamente, depois eles juntam, Entendi.
Daí a gente pensa isso antes, na hora de... Quando você tá fazendo, você já tá pensando nisso. Uhum. Então é bem... Eu tenho outras aqui, eu tenho várias aqui. Mas a que eu mais gosto é o meu dom de impressão aqui. Sim. Muito legal. Esse aqui foi mais legal, cara. Mas o processo mesmo é o meio. O high poly é onde que muda. Maravilha. Cara, eu só tenho mesmo que te agradecer e né, parabenizar. Os trabalhos são realmente maravilhosos. Esse daí o Igor fez, o rosto do Igor que fez, né? Tipo, então na Iron a gente, às vezes, quando que trabalham, é até legal isso daí pra galera também, porque, tipo, nunca você trabalha sozinho, a não ser que você seja freelance. Sim. Mas quanto mais você aprender a desapegar do seu trabalho, estou falando desapegar ao modo de você receber crítica e não aceitar. Você tem que sair dessa. Porque você nunca vai trabalhar até fazer o freelance. Vai ter um diretor de arte, vai ter alguém em cima. Se você ficar nessa parada de a minha arte, você não evolui. Tanto para trabalhar aqui em São Paulo, no Rio, qualquer lugar do Brasil, ou fora, freelance, é o mesmo conhecimento, é a mesma linha de raciocínio. Você tem que trabalhar junto com outras pessoas. Ninguém trabalha sozinho. Saber trabalhar em equipe é fundamental. É uma skill aí valiosíssima. Sim. Né? A última pergunta até que eu gostaria de fazer aqui em relação à impressão, que você falou e eu acabei deixando passar, que é em relação ao controle da escala. Porque assim, o ZBrush, ele não trabalha com unidade de medida nenhuma, nem nada do tipo. Vocês exportam o modelo para outro software para setar, né, configurar a escala dele e depois volta? Trabalha com escala de medida, assim, tipo, isso daí é uma coisa que dá muito errado, tanto é que essa Batgirl, essa Catwoman que eu fiz, deu ruim, cara. Sim. Não a minha, mas a que os outros caras fizeram, porque era uma linha, né, de status, onde tinham a mesma comunicação. Daí, o cara fez a estátua sem escala nenhuma, saiu no ZBrush modelando. Sim. E ele foi a primeira. Só que quando que eu fiz, geralmente, você vai fazer a Catwoman. Que altura que tem a Catwoman? Você pega e pesquisa. Tem um site da Marvel e da DC onde tem a escala de todos os personagens. Você sabe a altura real de todos os personagens. Sim. Então, se você não trabalhar com isso, o que acontece? Você faz um personagem no ZBrush que a cabeça tá gigante, tá fora da realidade, tá ligado? Sim. Tipo, e daí quando que você coloca junto com um personagem que tem a escala real, fica muito errado. Então, é discrepante. Então, quando você vai fazer uma linha de personagens, e até se você nunca fez, você vai fazer, você pergunta, alguém já fez um modelo antes? Você tem uma referência de escala? Você tem uma altura? Então a gente sempre fazia na escala real, na pose T, do personagem, e daí daquele modelo, daquela proporção de cabeça, a gente iria fazendo. Daí quando que você vai, tipo assim, imagina que a Catwoman tem 1,60, a Harlequina também tem 1,60. Você tem que bater os pés, você tem que bater a cabeça, uma estátua em cima da outra para falar, legal, colocou as duas juntas, putz, tá ficando legal. Porque senão uma fica gigantesca, outra fica baixa, uma cabeçuda, então não é. Tem que tomar cuidado, não é só sair fazendo aqui louco, não. Maravilha! Bom, eu vou fazer o seguinte então agora vou partir para o review. Vocês vão ter a galera aí vai ter a oportunidade aí de ter, né, Ricardo Luiz Mariano analisando aí a sua imagem, eu vou dar um espetáculo também, sou intrometido mesmo. Mas a ideia inicial era essa mesmo. Não. Bom, então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o nosso sistema sensacional de sorteio. Cadê ele?